como é maravilhoso podermos saber que existem essas fases da vida, que a gente pode lembrar assim, momentos especiais também na vida cristã, e poder lembrar aquilo que Deus fez por nós. Em Isaías capítulo 9 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como é maravilhoso esse texto. Eu gosto muito desse texto. Porque diz, porque um menino nos nasceu. Isaías 700 anos antes de Cristo já sabia que viria uma criança. E que essa criança foi nos dado de um presente especial para ser o nosso conselheiro, o nosso Deus poderoso, o nosso Pai, o nosso príncipe em todos os sentidos. Essa criança, segundo Miqueias, diz no capítulo 5, verso 2, nascerá de uma virgem. Nascerá de uma moça que nunca teve relações sexuais com ninguém. Que ninguém vai poder dizer, isso vem daqui, vem dali, foi uma bagunça, isso aqui, foi aquilo. E essa promessa se cumpre em Mateus capítulo 1, versos 22 e 23. Nós temos esse texto onde Maria dá à luz e a criança nasce de uma virgem. Nasce porque Deus havia estabelecido isso assim, quando diz assim, tudo isso aconteceu, antes disso, e ela dará à luz um filho e deverá dar-lhe o nome Jesus, porque salvará. E isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse ao profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, ele chamará Emanuel, o que significa Deus conosco. Então, essa promessa se cumpriu quando Deus trouxe essa criança a esse mundo. E Isaías 53, 2 diz, ele brotou como uma raiz de uma terra seca. Realmente, ele tinha uma grande alegria saber que de uma terra seca nasceria o Salvador. Por que uma terra seca? Porque Israel estava seco. Israel não queria saber de Deus. E foi nos dado a nós para a salvação e não aos anjos. Os anjos não precisam de salvação. Eles estão na glória do Pai. Mas nós, pecadores, que não merecíamos nada disso, recebemos esse presente especial de Deus, de que virá um Salvador, que virá alguém que nos traz libertação dos pecados. Cara, tem mensagem melhor do que essa? Não existe mensagem melhor que essa neste mundo. E daí ele diz, um filho nos deu. Ele é a maior dádiva de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele ama os seres humanos de tal maneira que ele dá seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é chamado de Filho do Deus Poderoso por causa do seu nascimento sobrenatural e provado como tal através da ressurreição. É um nascimento sobrenatural. Uma moça, de uma hora para outra, está grávida. Ela não tem relação com homem nenhum, mas o Espírito Santo vai lá e coloca um bebê dentro dela. E ela carrega esse bebê por 9 meses dentro do ventre dela, e ela dá luz a esse. E o governo está sobre seus ombros, diz a palavra de Deus. Enquanto ele viveu na terra, o seu reino era deste mundo. Todavia, em breve, ele reinará, porque a autoridade lhe foi dada sobre toda a carne. Ele vai reinar. Se você gosta ou não gosta de Jesus, esse não é somente seu problema. Eu quero agradar a Deus em todos os sentidos. Por quê? Porque eu quero estar no céu um dia. E se eu quero estar no céu, eu preciso agradar a Deus. Eu preciso viver com Deus. Eu preciso viver para Deus. Eu preciso viver de forma tal que ele realmente seja glorificado. E o seu nome é maravilhoso. Ele é chamado de uma criança, mas mesmo assim ele é o Deus Todo-Poderoso. Uma criança recém-nascida já é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Nascido da carne, sim, mas também nascido do Espírito, porque ela era filho de Deus e filho de Maria. Ele é maravilhoso, tanto na sua pessoa como nos seus
ministérios, porque ele é rei, sacerdote, profeta, médico, pastor, libertador, professor, e aí vai a lista. Porque tudo isso ele fez enquanto ele viveu aqui nessa terra, fazendo todas essas maravilhas. Ele é singular no amor, no sofrimento, na pobreza, na riqueza. É sempre daquele jeitinho tranquilo, sossegado, porque é ele o rei dos reis. Ele é maravilhoso, mas também ele é conselheiro. Nosso conselheiro. E por que conselheiro? Um profeta dos mistérios. Todos podem se valer dos seus conselhos. E ele nos orienta na sua palavra. Nós temos toda a palavra de Deus para nos mostrar os conselhos dele, os caminhos dele. E eu posso optar em aceitá-los ou não. E eu sempre brinco, conselho, se fosse bom, se vendia. Os conselhos de Jesus foram tão bons que ele foi vendido por um preço e crucificado na cruz. Por isso, eles merecem nossa confiança. Ele é o Deus forte. Deus é chamado de o grande Deus, o verdadeiro Deus. Por intermédio dele tudo foi criado. A quem se deve adoração. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Tudo isso ele é. E ele é vencedor. Ele é o Pai da eternidade. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já estava quando o mundo foi criado. E ele ainda está, e ele estará para todo sempre. Ele é o cabeça de uma nova família, de uma família chamada Igreja de Jesus Cristo. E ele um dia vai levar essa igreja para morar com ele. Mas somente a sua igreja. E os que não creram, ele não levará consigo. Por isso ele veio para esse mundo. E ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da casa de Davi. Davi foi o grande rei e o povo todo adorava ele. Gostava dele, achava ele maravilhoso. Mas Jesus é o príncipe dessa casa. É o rei dos reis. Em especial, todos que nele creem têm a paz com ele. E em breve, muito em breve, ele reinará para todo sempre, junto com a sua igreja, num novo céu e numa nova terra. Por isso nós festejamos. E por isso nós cantamos Noite Santa, Noite Abençoada, Noite Especial, porque ele veio para trazer essa salvação a nós. Que Deus te abençoe.